Mesmo que eu esteja preso nessa narrativa na minha vida de que, sabe, eu realmente não sou ninguém especial. Eu realmente não sou ninguém. E eu não tenho ninguém. É uma mentira. Se eu acredito que eu não sou ninguém, e que eu não tenho ninguém, como muitos de nós acreditamos, acho que isso é o que o diabo tenta fazer você acreditar várias e várias vezes de maneiras diferentes. Ele vai te mostrar evidências, colocar pensamentos em você, para tentar te convencer de que eu não sou ninguém. Eu não tenho ninguém. Essas duas coisas, anote isso, porque eu quero que você seja como um detetive contra o diabo essa semana. Então, quando ouvir isso, você vai lembrar, foi disso que o seu irmão falou. Porque todos nós, às vezes, nos sentimos como eu não sou ninguém. Ninguém comparado a essa pessoa. Ninguém que realmente faça diferença. Quer dizer, vamos lá, pastor Steven, você está pregando sobre um rei na Bíblia que restaurou e reconstruiu uma cidade. O que é que isso tem a ver comigo? Eu só quero levar meu filho para a escola na hora pelo menos uma vez nessa semana. Pelo menos uma vez! Esse seria o meu versículo da Bíblia. Ele foi aquele que levou o filho para a escola na hora uma vez. E se ele não conseguir dizer que você não é ninguém, dirá que você não tem ninguém. Então eu disse a Holly, realmente me tocou saber que a Bíblia disse, ele foi aquele. Na verdade, em 2 Reis, eu sabia que eu não ia conseguir ficar na cadeira por muito tempo. Quanto tempo eu fiquei? 5 minutos. Em 2 Reis, fala 3 vezes. Diz, ele foi aquele e fala sobre um certo rei. Ele foi aquele e fala sobre outro certo rei. Ele foi aquele e fala sobre outro certo rei. No início você fica lendo isso dizendo, bem, isso não tem nada a ver comigo, porque eu não sou um rei e eu não sou responsável pelos recursos militares, ou eles nem confiam em mim para levar o café, porque sabem que eu vou derramar tudo quando eu chegar lá. Eu não consigo nem acertar o pedido de café. Eu não sou um aquele como eles, mas eu li várias e várias vezes. E eu pensei no Graham, eu pensei sobre a minha vida, eu pensei sobre as coisas que Deus me chamou para fazer, as pessoas que Ele me deu para pastorear. E eu entendi que nós precisamos falar sobre Ele foi aquele. Para todos aqueles momentos em sua vida que você se sente como eu não sou ninguém. E eu não tenho ninguém. Então, o que eu disse a Holly foi, esses caras, na Bíblia, houve 3 deles, eu disse, eles listaram as realizações deles, embora todos os 3 tenham falhado tecnicamente em transformar a nação. Mas isso ainda te dá esse pequeno vislumbre. Ele não acertou tudo, mas ele foi aquele que fez algo certo. Eu acho que precisamos aprender a... Eu não quero dizer retruque o diabo, porque o melhor seria falar com Deus. Mas eu posso dizer que nós precisamos desafiar o diabo de vez em quando. Desafiar o diabo quando ele diz, você não é ninguém, porque veja quantos seguidores eles têm. Veja quantos amigos eles têm, veja quão longe eles estão em suas carreiras, veja quanto dinheiro eles têm. Você não sabe quanto dinheiro eles têm. Cada pedacinho do que eles estão vestindo nos corpos deles pode ser emprestado. Você não sabe se eles pagaram por aquela marca em dinheiro. Então você não sabe. Oh, eu não sou ninguém e eu não tenho ninguém. E a Bíblia fala a respeito desse rei, Azarias, e diz, ele foi aquele que reconstruiu Elate e a restaurou para Judá. Ele reconstruiu e restaurou. Ele reconstruiu e restaurou. Ele foi aquele. Ele não acertou tudo. Ele não destruiu os altares onde eles ficavam adorando os deuses cananeus. Mas ele foi aquele que reconstruiu e restaurou. E eu vim aqui hoje para lembrar a alguém que você é aquele. Eu consigo ver que nós precisamos falar sobre isso porque vocês demoraram a se acostumar com a ideia. Você estava tipo, eu não sou ninguém. Você até acha que isso é humilde, certo? Você até acha que isso é divino. Eu preciso diminuir para que ele possa crescer. Você não vai fazer Deus crescer se diminuindo e recuando do que ele te chamou para fazer. Alguém diga, ele foi aquele. Ele foi aquele. É importante que saibamos disso, porque
Se você acabou de ler sobre isso, é como... E o nome dele era Azarias, mas eu até estudei sobre Azarias. E sabe o que eu descobri? O quê? Eu jogo tênis comigo mesmo aqui às vezes. Eu descobri que esse rei chamado Azarias, de quem eu achava nunca ter ouvido falar antes, é o mesmo cara chamado Uzias que Isaías menciona na famosa cena da Sala do Trono em Isaías capítulo 6. Agora veja isso. Ele foi o profeta que profetizou a Azarias, cujo nome também era Uzias. Uzias era o nome do trono dele. Azarias era o nome pessoal dele. Existe apenas uma consoante diferente nisso em hebraico. Então, se quisermos trazer o Vanna White aqui e apenas mudarmos uma letra, esse foi o cara para quem o profeta Isaías disse. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor alto e exaltado, sentado num trono, e a orla de seu manto encheu o templo. No ano em que Uzias morreu, esse é o mesmo cara, Uzias, esse é o mesmo cara de quem estamos falando. Ele foi aquele que morreu no ano em que Isaías viu o Senhor e teve seus lábios tocados com brasa. Essa conexão ainda não parece muito significativa para você, mas vai parecer quando eu terminar. Porque eu quero que você entenda algo rápido, logo de cara, aqui e agora, e nunca mais duvide disso novamente. Se você soubesse o que Deus está fazendo através de você agora, e o que Deus pode fazer através de você, nunca mais o diabo ia te desencorajar. Se você soubesse... toque na pessoa ao lado e diga, se você soubesse o que Deus vem fazendo através de você. Fale no futuro, caso eles tenham dificuldade em enxergar o agora. Caso eles tenham um saldo bancário baixo agora. Caso os filhos deles não estejam falando com eles agora. Caso a mãe deles não esteja conversando com eles agora. Caso o trabalho deles esteja uma droga agora. Caso eles estejam solteiros agora, não querendo ficar solteiros. Quer dizer, não há nada de errado em ser solteiro, a menos que você deseje não ser solteiro. Olhe pra pessoa mais uma vez e fale com eles pra mim. Apenas fale isso. Se você soubesse o que Deus pode fazer, o diabo não conseguiria te desencorajar, nem te enfraquecer, nem te fazer desistir. Não conseguiria te derrotar e nem te deprimir. Se você soubesse que ele foi aquele. E eles o coroaram rei aos 16 anos. Você já foi empurrado para algo para o qual você achava que ainda não estava pronto? Você já foi obrigado por alguém a usar algo que você nem queria usar? Já passou por esses momentos? Eu acho que todos os pais têm esses momentos. Eu sou o adulto. E esse cara tinha 16 anos de idade. E ele teve que se tornar um rei. E ele fez algo tão incrível que estamos falando sobre isso hoje. Ele foi aquele. Tenho certeza de que ele se perguntou. Assim como você e eu fazemos. Porque eu seria aquele. Tenho certeza de que ele se sentiu na sombra do pai dele, assim como você se sente na sombra de alguns dos seus desafios. Ele se sentiu insuficiente, mas ele foi aquele que eu peguei o texto errado, era para ser 3, eu peguei o errado. Ele foi aquele que reconstruiu Elate e a restaurou a Judá, depois de Amazias. Então eu fiquei pensando comigo mesmo lendo isso. Me deixe sentar de novo. Eu pensei, Elate devia ser um lugar muito grande. Se a Bíblia separou um tempo para falar dela, de tudo o que ele fez. Ele reconstruiu e restaurou Elate. E eu peguei esse mapa na minha Bíblia, pessoal. E Elate não era tão grande. Não foi o tamanho que tornou tudo significativo. Foi onde ela estava situada. Elate era uma cidade portuária. Elate ficava na ponta norte de um golfo. Elate ficava no território dos Edomitas. Os Edomitas já haviam sido um território de Israel, mas haviam se separado. O pai de Uzias havia trazido Edom de volta até um ponto. Uzias fez algo mais importante. Ele restaurou a cidade portuária para que o comércio pudesse acontecer além das fronteiras de Judá. Agora eu posso pregar?
Às vezes nós não temos ideia do que é realmente importante, porque nós julgamos a significância pelo tamanho. Nós julgamos a significância pelo status. Mas a única coisa que Deus quer que você saiba sobre Uzias, Azarias, o homem anteriormente conhecido como Azarias, o que Deus quer que você saiba sobre ele é que ele foi aquele que foi lembrado pelo que ele reconstruiu e pelo que ele restaurou. O que ele reconstruiu e restaurou não parecia ser muito grande, mas era muito importante, porque era uma cidade portuária. Se ele fizesse a cidade portuária funcionar novamente, os navios poderiam ir e vir. Imagine toda aquela agitação do comércio, a economia e as trocas e os negócios que poderiam ser feitos quando ele restaurasse a cidade portuária. Existem algumas coisas pelas quais o inimigo vai brigar com você em sua vida que não parecem muito grandes na superfície. Mas ele sabe que é uma cidade portuária em sua vida. E se você conseguir consertar isso, se você conseguir pegar de volta, se você restaurar isso, se você colocar isso sob controle, se você conseguir fazer isso fluir, se você conseguir fazer isso funcionar, se conseguir fazer isso abrir, se conseguir reconstruir isso. E veja, é por isso que você nunca pode julgar o significado da estação em que você está pelo tamanho da oportunidade de acordo com os seus olhos. Se você soubesse... Eu vou provar isso pra você. Não através da Bíblia, eu vou provar isso da minha vida. Porque eu nunca vi Elate, eu nunca estive lá. Mas eu já tive momentos na minha vida em que Deus estava usando algo que eu não achava que era importante, mas era um porto. Então, quando Elijah foi para a faculdade há algumas semanas, ele disse, eu preciso arrumar um emprego. Eu disse, provavelmente. Ele disse, como eu arrumo um? Eu disse, existem muitas maneiras diferentes. Ele disse, como você arrumou um? Eu disse, bem, eu nunca tive um emprego de verdade. Quer dizer, eu consegui todas as bolsas para fazer faculdade, eu me inscrevi para todas as bolsas, eu fiz um projeto de estudos que ajudava a pagar algumas das mensalidades, eu fiz tudo o que eu pude. Quer dizer, eu tive alguns empregos quando eu era mais novo. Vocês sabem dos meus empregos. Eu cremava animais, eu vendia fogos de artifício, eu limpava igrejas, eu já vendi explosivos, queimei cães e limpei a casa de Deus. Deixe-me ver o seu currículo. Certo? Mas... quando eu fui para a faculdade, eu sentia que eu era chamado para pregar, certo? Ninguém mais compartilhava dessa opinião na faculdade. E quando eu estava em casa, eu preguei meu primeiro sermão quando eu tinha 16 anos. Eu não era um rei como Uzias, aos 16 anos. Mas eu preguei meu primeiro sermão na Igreja Metodista Unida em Moncks Corner e depois o pastor Mickey, ele foi aquele que sentou no chão da casa dos meus pais e disse, a mão de Deus está sobre o seu filho. Para minha mãe e meu pai, eles foram aqueles que me deixaram ser ministro de jovens enquanto eu ainda era jovem. Mas quando eu fui para a faculdade, ninguém ficava me pedindo para pregar. Eu conheci um cara no campus, foi isso que eu disse ao Elijah. Eu disse, um dia se você conhecer, vá e agradeça ao Jay Hardwick. E ele disse, quem é Jay Hardwick? Eu disse, ele foi aquele. Eu não falo com ele há 15 anos. Eu mandaria uma mensagem para ele, mas eu não tenho o número dele. Talvez ele veja isso. Jay... Tô fazendo contato. Você foi aquele que quando eu fui até você no refeitório, e eu disse, ouvi dizer que você é um pregador. E você disse, sim, quer dizer, eu tô tentando ser. E eu disse, eu também. Eu quero pregar como você prega. E você disse pra mim, ok, quando alguém me chamar pra ir falar, e eu não puder ir, eu vou falar pra chamarem você. E eu disse, eu vou comer suas migalhas. Eu não sou exigente. Eu não sou exigente. Depois de administrar um crematório, você prega em qualquer lugar. E eu disse, seria maravilhoso. Ele foi aquele que disse ao Mason para me colocar na equipe de impacto de verão, onde eu acabei viajando com a Holly. Ele foi aquele. E ele nunca me enviou uma conta. Ele nunca aceitou uma comissão. Até onde eu sei, ele nunca levou crédito.
Aquele cara poderia percorrer todo o estado de onde quer que ele more agora, dizendo: sim, fui eu que dei um começo ao Furyk. Aquele lá, da Elevation. Mas ele realmente não se importou com isso. Ele foi tão importante na minha vida. Eu nunca contei ao meu filho sobre ele, até outro dia. Então, da próxima vez que o diabo te disser: você não tem ninguém, e ele começar a bater em você com essa solidão, que ele te atacar assim, quando ele te atingir com a solidão, acerte ele com uma lista. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.